mãos em direção ao nosso irmão. Vamos louvar a Deus pela vida dela, porque o Senhor preparou ela hoje. O Senhor chamou essa serva, essa filha, para hoje usar, para falar conosco. E nós pedimos também, Senhor, que o Senhor envie o Santo Espírito sobre a vida dela, Pai. Vai tomando todo o ser, todo o intelecto, que o Senhor possa usar da vida dela para falar conosco. Aquilo que é do teu agrado, aquilo que é da tua vontade, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, toma conta dela. Toma tudo dela, Senhor. Toda a essência, toda a felicidade, Senhor. E continue guiando os passos da sua serva. Continue guiando a sua filha, Senhor. Filha muito amada, Deus. E nós a consagramos nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por ela, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bom dia a todas. Bom dia. Como vocês estão? Todo mundo firme e forte como uma gelatina? Bom, já fui apresentada. Então... Presença do Senhor, adorando e bendizendo o Senhor. É um pouquinho dos conhecimentos que eu tenho buscado, que eu tenho trazido para a minha vida, para o meu cotidiano. E tentar, nesse esforço, nessa luta, fazer a vontade de Deus, que não é nada fácil, não é? Porque os prazeres do mundo, as coisas do mundo nos atraem, de certa forma, muito mais do que aquilo que é de Deus. E que para nós, para que nós tenhamos esse desejo ardente de buscar as coisas do alto, se faz necessário desvencilhar-se de nós mesmos, não é isso? De viver o kenosis, vaziar-se de si para encher-se de Deus. E isso requer muito esforço, requer semelhante àquilo que é o perdoar e o que é amar. E isso é desejo, é decisão, não é sentimento. Então, buscar estar com Deus tem que ultrapassar os meus limites humanos. E assim a gente consegue, dar passos e passos na fé. Então, eu sou enfermeira obstetra e ginecológica pela graça de Deus. Sou educadora perinatal, também sou doula com muito amor e carinho, paixão, apaixonada, amo tudo isso. E sou a formadora, que dou cursos por aí ao longo de vários estados no Brasil, formando doulas com uma perspectiva cristã. Então, nós estamos aí na luta para nós formarmos um exército de Nossa Senhora, para nós resgatarmos aquilo que é nosso e o que é plano original de Deus para a nossa vida. Eu não sei se vocês sabem, mas o termo doula significa mulher que serve, e esse termo doula foi dado à Virgem Maria. Ela é a doula de Deus. É aquela que simplesmente aspirou tudo aquilo que é de Deus, e assim ela deu o seu sim, vivendo o fiat. Faça-se. E assim devemos ser cada um de nós. Ter esse espelho, trazer para nós o exemplo da Virgem Maria. Claro que estou bem longe disso, a gente luta, mas não é nada fácil. Então, eu vim chamada, fui convidada a falar com vocês sobre o tema a mulher de antigamente para a mulher de hoje. E o que mudou? Mudou muita coisa, não é? Extremamente mudou muita coisa.
E onde começou esse erro? Onde começou essa mudança? Obviamente que essa mudança ocorreu em Gênesis. Sim ou não? Ocorreu em Gênesis no momento em que Eva deu sim ao pecado. E naquele exato momento dela ter dado sim ao pecado, ali automaticamente, imediatamente, nós perdemos os dons préternaturais. E ali a gente vai entender todo o contexto do que é aquela realidade que Deus fez para com Adão e Eva, mudando a sua vestimenta. Porque na medida que Eva disse sim ao pecado, eles perceberam que estavam nus. Automaticamente foi fazer para si como dizia Padre Léo, um tapa-sexy, que foi feito com uma folha de figueira. Mas aquilo não estava de forma adequada perante a um Deus que é puro amor. Então Deus fez para Adão e Eva, o que Deus fez? Túnica, não é isso? Fez para um e para outro túnica. E o que significa túnica? Significa vestir-se. E vocês olhem como que é o formato de uma túnica. Por que isso se fez necessário? Porque a mulher já não poderia mais se expor como era antigamente, né? Como era no seu início. Porque a mulher, como o homem, a partir do momento que ele perdeu os dons préternaturais, ele já não conseguia enxergar através da mulher, mas ele parava simplesmente em sua forma, em sua silhueta. Então ele passou a se aproximar de sua própria esposa por um desejo carnal e não transcendente no espírito. Então Deus, com essa preocupação, mesmo diante do pecado, zeloso em seu infinito amor, continuou a proteger o homem e a mulher, para que assim tivesse a graça de continuar, pelo menos lutando, para enxergar através e não no físico. Então, dentro dessa realidade da perca dos dons préternaturais, e a gente vai ver quando Eva se colocou a olhar aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, não é isso? Que era, chamava o olhar de Eva para aquilo. Então a serpente primitiva, vendo aquela realidade, percebeu que pelo olhar de Eva seria capaz de persuadi-la. E ali, todo mundo já sabe que ele conseguiu persuadir Eva. E ali o dano entrou, e ali o mal foi indo, e ali a gente chegou na história da humanidade a partir da folha de figueira. Então você veja, uma vez a serpente persuadiu e conseguiu. E a gente tem esse desfecho, a gente tem todo o contexto, a gente tem toda a história. Mas mesmo com o pecado de Eva, quer ver? Vocês que leem a palavra, meditam a palavra, qual passagem bíblica Eva, relata que Eva cometeu algum outro pecado depois da expulsão do paraíso? Qual foi o pecado de Eva? Alguém saberia dizer? Não existe. Não existe. Mas só bastou um único pecado para que toda essa tragédia ocorresse. Mas diante dessa realidade, acredito eu que Eva continuou na persistência do arrependimento que tomou seu coração para continuar fazendo a vontade de Deus. Ela continuou, vivendo essa realidade. Muitos de nós hoje, muitas mulheres hoje, isso eu falo porque dentro da minha profissão e também dentro do meu apostolado, eu sou de forma obrigada a estar no meio das feministas, porque é lá que eu busco ciência séria, ciência sólida. Ela tem o lado negro delas, mas quando se diz em relação à ciência frente à obstetrícia, lá a gente encontra ciência séria. E por que eu sei que é séria?
Porque tudo aquilo que elas me apresentaram até o dia de hoje, eu não tenho como contestar para falar, isso que você está falando errado. Não. Tudo que elas me apresentaram até o dia de hoje está plenamente de acordo com a natureza que Deus nos deu. Então não tem como contestar. E é aí que o demônio pega. Por quê? Porque pega o belo de Deus, a perfeição de Deus, coloca um selo como se fosse dele. E se eu não estiver com o ouvido colado na boca de Deus para ouvir aquilo que o Senhor quer para mim e para você, elas conseguem persuadir também, porque elas são atraentes. Então a gente precisa ter esse discernimento. E como que isso é capaz para mim, para você no dia de hoje? É tendo uma vida de oração, uma vida de contemplação e uma vida de meditação. Fora isso, não tem condição. Não é? Então, a gente olha essa realidade. Então, hoje, no contexto, a gente sempre vai falar do feminismo, que o feminismo é isso, que o feminismo é aquilo, que o feminismo é aquilo outro. Tá, mas o feminismo vem de feminina. Então, se o feminismo tomou conta de inúmeras e inúmeras mulheres, é sinal que alguma mulher, em algum momento, ela cedeu. Sim ou não? Isso. Então, você veja, aqui eu trouxe um trechinho de um livro da revista da Imaculada, o Cavaleiro, né, da Imaculada, de São Maximiliano. Que isso é um texto que ele escreveu em sua revista em 1926, que ele vem falando sobre essa realidade. Ó, o que os maçons disseram há muito tempo atrás? Ó, nós venceremos a Igreja Católica não com raciocínio, mas corrompendo os costumes. Porque a nossa igreja, ela é racional, a nossa fé é uma fé racional, pé no chão. Quando eu tenho o pé no chão, eu toco o céu. Que é diferente de inúmeras igrejas protestantes. Elas não têm base racional, mas ela tem bases afetivas, emocionais. Então, conforme muda-se o tempo, todo mundo muda também. Vamos usar camisinha? Vamos usar camisinha. Vamos tomar anticoncepcional? Vamos tomar anticoncepcional. Como exemplo da IURD, do senhor Edir Macedo, que é totalmente a favor do aborto. Então, a igreja dele não tem base sólida. É motivada por emoções que arrasta conforme o tempo muda. A Igreja Católica não tem como você fazer isso. Pelo menos na teoria você não tem. Não tem como você fazer, porque tem bases sólidas. Então não muda a Igreja Católica. Então, se eu não mudo a Igreja Católica, se eu não consigo destruir a Igreja Católica, mas existe um meio para destruir a Igreja Católica. Então, eu posso destruir através de quem? Da mulher. Satanás, ele não é onipotente, onisciente, não é isso? Mas ele não é burro. Se um dia ele tentou com Eva e ele conseguiu, chegou um dado momento na história da humanidade que ele teve um estalo. Uma vez eu fiz e deu certo, agora eu vou fazer de novo. E foi isso que ele fez. Porque se ele corromper o coração de uma mulher, ele consegue o quê? Destruir. Porque se você destrói o racional, você destrói toda uma estrutura. Como dizia Confúcio, a mulher é a bússola moral da sociedade. Quem educa moralmente o mundo, quem educa moralmente uma sociedade não é o homem, mas sim a mulher. Porque o mesmo útero que gera uma menina é o mesmo útero que gera um menino. Na maior parte do tempo, quem educa o filho? É a mãe.
Todo dever de educação está numa responsabilidade da mãe. Logo, quem educa moralmente a sociedade não é o homem, e sim a mulher. Então, se eu consigo corromper o coração de uma mulher, eu consigo danar o mundo. Então, tudo isso que você vê, lamento dizer, mas tudo isso que nós conseguimos ver, seja de homossexualismo, lesbianismo, droga, prostituição, assalto, assassinato, corrupção, tudo isso que a gente vê em nossa sociedade está diretamente relacionado com a mulher, com a maternidade. Maternidade ferida, humanidade destruída. Então, nós temos que ter esse olhar. Não é isso? Então, nenhuma da citação também de uma carta entre dois maçons, né, que é Vindes para Nubis, de uma revista da Alta Vendita, Carbonari, na Itália, em 1838, numa citação, ele vai falar novamente que eles querem destruir a Igreja Católica, não nas suas bases, mas usando a mulher. Antigamente, mas isso eu estou falando, 1838, nós estamos falando de uma história, né, de um tempo de quase 200 anos, 181 anos atrás. Como que era que as mulheres se vestiam antigamente? Quem aqui sabe pensar? As mulheres viviam totalmente, se vestiam totalmente com a modéstia. Antigamente, as mulheres ainda estavam naquele estilo de vestir-se com túnicas, semelhante, porque cobria o braço, tinha, né, até aquele botãozinho chique, um brochezinho que ficava aqui, mulher bem acinturada, né, coisinha muito bonitinha, e tinha aquele vestido longo, aquela saia longa do vestido, que se cobria. E como que a gente corrompe as mulheres? Gente, quem é santo vira demônio da noite para o dia? E quem é demônio vira santo da noite para o dia? Não. Então, a gente vai o quê? Corrompendo os costumes. Se alguém chegasse em uma mulher de quase 200 anos atrás e pedisse para ela colocar uma blusa como eu estou, você acha que ela seria capaz de usar da noite para o dia? Não. Mas aquele negócio assim, mas o que que tem? Nada a ver. Ah, você ficaria tão bem, você é tão magrinha, ficaria lindo. Então a gente vai o quê? Corrompendo. Aí uma hora ela põe, não se sente bem, depois ela põe novamente, parece que está legal. E ali ela vai mudando. Mas o que você acha agora se você colocar uma blusinha que mostre o braço? Então você veja que as coisas foram acontecendo de forma lenta. Que a gente vai, como a questão, vamos pegar o exemplo da pedofilia. Hoje, quando nós ouvimos o termo pedofilia, nos ocasiona tamanho constrangimento como nós ouvíamos há 10 anos? Hoje em dia se tornou algo mais comum. Ah, mas isso acontece. Não é assim? Geralmente é assim. Porque lança-se algo na sociedade que aquilo ocasiona um constrangimento, um escândalo, mas naquilo que vai se tornando falas e acontecimentos por repetições, aquilo vai se tornando algo que comum, é assim mesmo, gente. Isso é natural. E ali foi minando toda a estrutura de uma mulher. Imagine a mulher usando uma saia longa, com vários forros, fala assim, mas isso faz mal para a sua saúde, sabia? Como que você usa um vestido que tem esse peso, né, esse tecido que é um pouco mais pesado, que você usa anágua, né, que fala, saiote, e aquilo ali aquece, vai prejudicar o seu aparelho reprodutivo. Isso não é saudável. Então, ela
faz sentido, né? Na cabeça faz sentido, humanamente faz sentido. E ali foi sendo retirado. Quantos filhos as mulheres tinham antigamente? Todos que Deus mandasse, porque elas eram fiéis ao sim no altar. Não é isso? Hoje nós nos casamos e diante de Deus nós falamos uma coisa, mas na prática a teoria é outra. Hoje, se as mulheres, na grande maioria, pudessem ter pelo menos meio filho, porque está difícil, não dá para ter meio, mas se ela puder ter meio, poder, mas como não tem, no máximo um. E hoje em dia, se a mulher está grávida do segundo, agora chega. Se vem o terceiro, é loucura. Você não tem televisão em casa, aí começa a ouvir frases imorais. Porque isso é imoral, dirigir-se a uma gestante e usar determinada palavra com ela. Ah, você é daquela que você não pode passar nem embaixo de um varal com cueca estendida. Isso é imoral. Ah, principalmente na hora do trabalho de parto. Na hora de fazer, na hora de virar os olhinhos, você não fez esse escândalo. Isso é imoral. Isso fere a integridade feminina. Isso é grave, isso é sério. Principalmente para nós católicas, quando nós estamos vendo uma gestante, seja ela no seu 10º filho, não compete a mim falar se ela é isso ou se ela é aquilo, se ela fez isso ou fez aquilo. Isso é imoral, isso é desonroso, e isso fere a feminilidade e a maternidade de uma mulher. Então, quando eu começo a ferir essa mulher, que ela já vem ferida de costumes corrompidos, eu vou danar aquele ser que está naquele ventre e eu esqueço de pensar que aquela criança que vai nascer vai fazer parte de uma sociedade que eu e você vivemos nele. Depois a gente não quer drogadição, depois a gente não quer prostituição, depois a gente não quer N coisas, sabendo que eu posso ter sido uma grande colaboradora para a destruição de uma sociedade. Veja o quão é sério isso. Então, nós mulheres, nós somos uma expressão belíssima do amor de Deus na sociedade. Assim Deus o quis. Então, nós temos que tomar posse daquilo que nós somos. Hoje em dia, as mulheres não têm mais paciência, além de não querer mais o número de filhos que Deus quer dar, o pouco que tem ainda não tem paciência de cuidar e vai terceirizar a educação do filho, mandando para onde? Para uma creche. Nós terceirizamos, porque aquilo que as mulheres faziam há muitos anos, hoje ela faz, que no caso é trabalhar, aquilo que ela fazia por opção, porque trabalhar antigamente para uma mulher é uma questão de opção. Hoje elas fazem por obrigação. E ali começa a se criar necessidades. Necessidades. Aí eu quero os perfumes da Boticário, eu quero da Natura, porque eu preciso do Cronos, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não é isso? Nós criamos necessidades, sim, nós criamos necessidades. E ali, ter filhos começa a ficar algo caro e muito trabalhoso. Principalmente quando é um sacerdote piedoso, um sacerdote razoável, que nos fala, não, minha filha, você tem que viver aquilo que Deus quer. Deixa vir os filhos que o Senhor vos confiar. Aí a gente não tem coragem de falar na frente do sacerdote. Mas daí a gente fala assim, ele fala isso porque não é ele que paga minhas contas. Ele não está em casa para ver a realidade. E uma coisa precisa ficar clara, eu acho que determinadas formações para a mulher, ela precisa começar desde sempre. Quem deveria dar essa educação? Os pais, as mães. Mas já, todavia, isso não acontece, que nós possamos ter esse tipo de formação educativa para que elas comecem a entender o que é ser mulher, o que é ser feminina e o que é ser esposa.
Porque hoje em dia eu vejo inúmeros matrimônios que acontecem pautado no romantismo. Sim ou não? Se preocupa com o vestido, com a roupa dos 300 padrinhos que vão ficar no altar, não é isso? Com os flashes, com a filmagem, tudo tem que ficar na mesma tom de cor, que tudo tem que ficar muito bonitinho, mas ela esquece que comer o sal junto não é fácil. Começa a se casar pautado na novela da Globo. Tem que ser o acontecimento, e não que isso não seja bom. Eu acho isso muito bonito, mas ela tem que ter a maturidade que a hora que ela tiver que viver o matrimônio dela, não vai ser só flores. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, que nós, todos nós, e de modo particular, principalmente nós mulheres, nós deveríamos agarrar essa frase que ela dizia, de termos uma determinada determinação. E o que é essa determinada determinação? É olhar para um desejo, para um sonho de Deus para mim, e posso não ter a dimensão daquilo que Deus quer, mas dentro dessa determinada determinação eu ter a clareza e a maturidade para pensar que aquilo que Deus tem para mim é muito, mas muito maior do que aquilo que eu consigo imaginar. E isso inclui em gerar filhos quando ele acorda de madrugada, que o seu sono não será mais o mesmo. Hoje em dia as mulheres querem ter filhos quando querem ter filhos, mas elas não querem ser mães. E isso é extremamente grave. Com isso eu vou tornando um ciclo vicioso e vou estragando cada vez mais uma sociedade. Olha a seriedade da coisa. Nós não paramos para pensar que nós, mulheres, no plano original, no plano de amor de Deus, principalmente para as mulheres que foram chamadas a ser mãe biológica, Deus deu para nós 3 belíssimas grandes graças, que é gestar, parir e amamentar. Esses 3 requisitos não diz nada a vocês? Me lembra quê? A Santíssima Trindade. Gestar, parir e amamentar. Me leva a uma profunda contemplação de céu. Porque, mulher, quando você gesta, você está trazendo um novo de Deus para a sua vida. Você está tendo a oportunidade de vivenciar um novo Gênesis. Lembre que o seu útero, ele é um paraíso e não um matadouro, né? Isso é extremamente profundo. Então, se a mulher soubesse a importância que ela tem, se ela soubesse a grandeza de Deus sobre ela, jamais, mas jamais, ela rejeitaria um só único filho que venha do coração de Deus. Olha como isso é belo, como isso é extraordinário. E nós temos que ter essa clareza. Nós temos que ter esta docilidade para entender o plano original de Deus. Então, tudo isso, né, e tudo aquilo que nós ouvimos que é contra o plano de amor de Deus, nós não entendemos nada. Isso está muito claro. Não é isso? Ah, mas você fala isso por conta disso, disso e disso. Olhe para dentro de si e reconheça que você não sabe nada, que eu não sei nada. Certa vez eu fiz uma pergunta num grupo que eu tenho: qual é o livro que vocês já leram que é muito difícil, que para você foi muito difícil de ler? Existe esse livro? Fala, esse livro eu li, nossa, o livro difícil. Uns citaram Santo Agostinho, outros citaram não sei o quê. Aí eu deixei elas falando, passei dias, depois eu retornei e a gente retomou o assunto. Eu falei, no meu ponto de vista, o livro mais difícil de ler, esse livro recebe o nome Eu. Nós temos desejos de aprender, muitas das vezes, queremos bons livros, inclusive eu indico esse, não sei se vocês conhecem, 3 para Casar, de Fu Tun Shin, um livro extraordinário.
Então é livro delicioso, é um livro que você se delicia, mas nós não temos a coragem de ler-nos, porque é capaz de sair dali um livro de bruxaria, né? Fala, gente, porque o negócio aqui é feio. Porque nós somos miseráveis. Nós somos. Nós insistimos com o outro, que o outro não sabe o que está dizendo, que o outro não sabe o que faz. E, amadas, nós olhamos assim, na nossa fragilidade, na nossa miséria, e nós queremos pura e simplesmente viver o nosso eu. Mas nós não conhecemos o nosso eu. O nosso eu está cheio de cacos, destruído, assolado. Porque às vezes a gente vê quantas mulheres lindas caminhando, né? Bem vestida, bem maquiada, aquela coisa toda linda. Mas muitas e muitas e muitas delas estão destruídas por dentro. E quando eu vou ofertar o meu eu ao outro, eu vou dar o quê? Caco. E caco mata. Então nós temos que tomar cuidado. Então, é reconhecer que se algo mudou em mim, é que lá atrás alguém permitiu-se ser cuidado. Olha para você ver que coisa mais linda. Alguém aqui já ouviu falar sobre a teoria do cromossomo Não é cromossomo, gente, tem uma organela no nosso organismo que ela faz parte, que ela dá energia para nós. Principalmente isso contém nos espermatozoides também. Mas eu vou me recordar. Quem lembrar, souber do que eu estou falando. Oi? Não é. E o que acontece com essa organela? Quando a mulher está para gerar um filho, quando o espermatozoide vai de encontro ao óvulo, tem a cauda do espermatozoide, não tem? Mitocôndrias, gente. Ó, que bonitinho, lembrei. As mitocôndrias. Então, na cauda do espermatozoide, tem ali essas mitocôndrias, que elas são as responsáveis para que ele venha chicotear o flagelo, para que ele suba de encontro ao óvulo. Mas quando ele fura a zona pelúcida, que está envolto ao óvulo, então ele só entra a sua cápsula, o seu DNA, abandonando o flagelo. Então, o homem nunca vai transmitir para o filho as mitocôndrias. A única responsável nessa transmissão é a mãe, é a mulher. Tá certo? Então, por isso que é chamado de mitocôndria Eva. Porque tanto eu, quanto você, quanto qualquer uma de nós aqui, nós temos as mesmas mitocôndrias. Por isso que se fala da mitocôndria Eva, porque esta mitocôndria foi originada de uma única mulher. Então, se nós reconhecemos que Eva foi a nossa primeira mãe, que é isso, não é? Diz a palavra diz a tradição da igreja que Adão e Eva foram os nossos primeiros pais. Então, essa mitocôndria veio de Eva. Então, olha a tamanha responsabilidade que a gente tem de gerar, de formar filhos para o céu. Hoje em dia, nós não queremos, muitas das vezes, lavar, passar, cozinhar, não é isso? Olha que belezinha. Que coisa mais rica, tá vendo, gente? Oh. Então, as mitocôndrias Eva, olha só que bonitinho. Então, eu fico assim contemplando o mistério de Deus. Até nas minhas meditações eu fiz essa colocação, eu fiz essa frase, até coloquei numa apostila dos meus cursos, que o Senhor, né, nosso Deus, realizou em nós mulheres 3 grandes graças, que é isso que eu falei, que é gestar, parir e amamentar. Que esta trilogia nos remete à Santíssima Trindade. Deus, ele criou o universo, né? Então ele criou todas as coisas pelo poder da palavra. Ele faça-se, né? Ele falava, faça-se, e as coisas iriam acontecendo. Após criar
todo o universo, Deus modelou o homem com as próprias mãos. Olha que privilégio, gente. E a partir do momento que ele modelou o homem com suas próprias mãos, o que ele fez? Ele concluiu toda a sua obra, finalizando com a pessoa da mulher. E nela Deus deixou a sua assinatura, fazendo com que eu e você nos tornemos co-criadora. E esse plano de amor de Deus, que nunca mudou, nunca alterou, frente ao pecado de Eva, fez com que venha se repetir, venha se ouvir lá a frase que Deus falou em Gênesis 3,15. O que está escrito lá? Que Deus falou para a serpente: uma mulher esmagará a tua cabeça e tu ferirá o calcanhar. Então, nós também somos essa mulher. Nossa Senhora, ela veio resgatar o que era em nós, com o seu fiat. Então, nós tivemos uma destruição de toda uma feminilidade, uma maternidade, a partir do sim ao pecado, por parte de Eva. Veio Nossa Senhora, mulher incomparável, mulher absoluta, mulher plena. Ela veio resgatar a nossa maternidade e a nossa feminilidade. Porém, ainda ela não é 100% o nosso modelo perfeito. Sim ou não? Não. Porque nós não seguimos o exemplo da Virgem Maria. Vocês sabiam, por favor, não me tenha isso como ofensa, porque me doeu muito um dia descobrir isso. Eu não sei se vocês já ouviram. Se não ouviram, vão ouvir agora. A primeira mulher a usar calça foi uma prostituta. Olha o quão isso é sério. Se eu tenho isso me custou muito ouvir. Porque nós temos a Virgem Maria como nosso modelo perfeito. Então, nós não temos a clareza, nós não temos esta visão que nos parece tão óbvio, mas nós não nos atentamos a isso, de seguirmos este modelo perfeito que é a Virgem Maria. Mas nós nos espelhamos de forma inconsciente, porque nós fomos doutrinadas a isso, lembra? Perdendo-se, destruindo-se a mulher, corrompendo os costumes. Então nós seguimos como nosso modelo uma prostituta, mas não a Virgem Maria. Quão isso é sério? Extremamente sério. Quando eu ouvi isso, eu falei: santo é Deus. Para mim, meninas, usar calça era a coisa mais prática que tinha na vida. Eu falei: que é isso? Mulher bem vestida é mulher de carça. Porque vai que eu me estabaco no meio da rua, e aí como é que fica com as coisas para fora? E o dia que eu ouvi isso, eu falei: verdade, me custou. Então, a minha adolescência, até 4 anos atrás, era só calça. De preferência, camiseta e tênis. Bem masculina mesmo. Feminilidade passou lá. E era assim. Porque, veja, a forma como nós sentamos. Uma mulher jamais deveria sentar de perna cruzada. Isso não faz parte de uma feminilidade. Verdade. Nós temos em nosso corpo um osso muito belo, que é o sacro ilíaco, com sua região púbica, que nós chamamos de bacia. Não é isso? A pelve. Então, ela tem a sua região sacral. Então, esse osso dado por Deus, que ali envolve na nossa região pélvica um órgão muito lindo, belo, profundo, maravilhoso, magnífico, que eu tive vontade de beijar quando eu fiz faculdade. De verdade, gente, eu confesso a minha fraqueza. Eu queria beijar o útero. Quando eu peguei aquele órgão na mão, eu fiquei escandalizada de tanto amor de Deus. Como que algo desse tamanhozinho, né, do tamanho de um punho de uma mão, carregar dentro de si, esticar de tal forma para dar lugar à geração de um novo ser. Mulheres, você tem noção do que é isso? Não, nós não temos.
de verdade. Porque se nós tivéssemos um mínimo do mínimo de noção, nós não ousaria nem pensar em usar um anticoncepcional ou um preservativo ou evitar os filhos. Ainda nós não alcançamos essa maturidade, porque ela foi lá, minada e destruída de forma muito sutil, e a gente foi abraçando tudo aquilo que o mundo foi ofertando. Então, nós temos dentro de nós algo que se chama livre-arbítrio. Então, eu não posso culpar o outro pela minha miséria. Eu tenho que culpar a mim mesma. Nunca, jamais, eu sou assim porque fulano fez isso comigo. Não, eu sou assim porque eu sou miserável. Porque Deus me deu uma inteligência. E quando nós estamos em pecado mortal, nós não temos a iluminação da inteligência. Logo, eu não aceito a correção fraterna do outro. Aí entra tudo na questão da misericórdia, né? Não, irmã, fique em paz, Deus é misericórdia. Sim, eu não duvido, mas Deus também é justiça. Uma vez eu ouvi de um sacerdote, num congresso diocesano que eu fui dar palestra para jovens, e o sacerdote, depois de uma partilha, nós fomos comer alguma coisa junto com outro pessoal, e eu partilhava sobre isso, porque tinha um médico também dando palestra junto. E ele falou: minha filha, Santo Afonso Maria de Ligório diz: cuidado com a misericórdia de Deus, porque pode tornar para vós motivo de condenação. Porque todo mundo se pauta na misericórdia, mas e o meu eu? E a minha parte? Não consta? Eu tenho que procurar ler-me. Eu tenho que procurar estudar quem sou eu. Muitas das vezes nós lemos excelentes livros e nós paramos somente no belo. Nossa, que livro maravilhoso. Sim, ele é lindo, mas qual a diferença ele fez na sua vida? E mais do exemplo do que ler bons livros é ler a própria palavra de Deus. Ela precisa falar ao meu coração. Ela precisa mexer com toda a minha estrutura para que eu me torne pessoa de verdade, para que eu me torne gente. E quando eu tenho essa consciência, eu nunca vou apontar o outro. Por exemplo, as feministas, elas ocasionam um dano muito grande para a nossa sociedade. Mas eu confesso que eu tenho muita dó delas. Muita. Não as repudio, mas eu tenho muita compaixão, porque o mesmo sangue que Cristo derramou por mim, Ele também derramou por ela. Então nós não temos até mesmo que culpar Eva, porque às vezes eu ouço muitos cristãos: ah, miserável Eva, se não fosse aquela infeliz, hoje eu não sofreria. Ela cometeu o pecado dela, assim como Adão. Qual a passagem, o que vocês conseguem ver quando Eva cometeu aquele pecado e ela chegou até Adão e ofertou a Adão? Pense, Eva não comeu primeiro? Sim ou não? No presente momento que ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu no momento? Alguém já meditou sobre isso? O que aconteceu, gente? Eva comeu, ponto. Adão ainda não comeu, mas Eva comeu. O que aconteceu nesse momento? Não aconteceu absolutamente nada. Aconteceu a partir de quando? Quando Adão comeu. Ali caíram. Se porventura ela só tivesse comido e Adão não tivesse comido, não tivesse aderido, não tivesse se deixado levar, provavelmente não teria acontecido nada. Mas foi a partir do sim dele que as coisas aconteceram. Meditem essa palavra para você ver. É muito profundo isso. Por quê? Porque Eva pecou, obviamente, porque ela quis, ela deixou-se ser levada. Mas Adão poderia ter dito não, mas ele quis dizer sim. E isso me diz o quê? Não é porque o outro faz que você é obrigado a fazer, que cada um assuma a sua
responsabilidade. Então, no momento primeiro que Adão consumiu, né? Ele consumou ali o pecado. Ela foi lá e cometeu pela desobediência, e ele foi lá, autenticou o pecado dela, e ali começou a história da humanidade. Então, a partir desta realidade, esse pecado passou a fazer parte, vamos dizer, quimicamente, biologicamente, começou a fazer parte do nosso DNA. Então, automaticamente, todos os filhos que nós teremos e que nós temos também carrega este DNA com o pecado. Mas isso não quer dizer que venha justificar as minhas misérias. Eu peco porque eu quero. E Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Todo mundo peca por quê? Quer. Porque Cristo falou: pedis e recebereis. E Jesus não mente. Então, se nós estamos pedindo e não estamos alcançando, diz a palavra, porque nós estamos pedindo mal. Porque Deus não mente. E Deus jamais permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que, independente da fraqueza do outro ou do pecado original, eu peco porque eu quero. Porque eu dou lugar ao pecado. Isso precisa falar muito ao nosso coração. Tem dias que eu faço profundo exame de consciência. De verdade, gente, é cada coisa que o Espírito Santo mostra que eu falei: vamos parar por hora, hoje chega, a gente continua amanhã, parte 2. Porque a dor é grande. Porque tem coisas na vida que você nunca mais vai conseguir mudar. Como, por exemplo, a prática do aborto. Uma coisa é o aborto espontâneo, outra coisa é o aborto provocado. Será que uma mulher que provoca um aborto, ela tem a clareza do pecado dela? Não porque ela não tinha onde dormir, porque ela não tinha onde ficar, porque se o pai soubesse ia jogar ela para... Isso não é justificativa. E a partir do momento que provoca um aborto, ela deixou uma mancha neste paraíso, que é o seu útero. Uma mancha de dor. Muitas falam, né? O útero de uma mulher que aborta é um cemitério. Não, não é não, porque cemitério significa dormitório, é onde o corpo vai ficar depositado. Então, o útero de uma mulher que aborta não é cemitério, mas é um matadouro. E ele não é convidado a ser matadouro. O nosso útero é, por excelência, um paraíso. E a gente não pode macular esse paraíso. Não podemos macular com o anticoncepcional, com o uso do preservativo, né, pelo homem, e nenhum outro meio. Pílula do dia seguinte e assim por diante. Porque nós estamos trazendo para a nossa realidade grandes desgraças. E isso a gente não para pensar. Rose, mas como é que eu vou fazer? Não posso encher a casa de filho. Simples, se eu, pela minha clareza, dentro dessa realidade que eu tenho que estar aberta à quantidade de filhos que o Senhor me confiar, então, se eu não posso ter filhos, eu também não posso me dar ao luxo do prazer da carne. Porque todo mundo fala também, se fia nisso. O ato sexual, ele tem duas finalidades: unitiva e procriativa. Antes do pecado original, não existia libido. Não tinha isso, porque tudo era muito claro. Deus fez o homem e a mulher perfeitos. Em qual momento na palavra de Deus que nos deixa muito claro, se teve antes não está relatado, mas é ali a primeira comunhão íntima de Adão e Eva? Em Gênesis 4, versículo 1. Adão conheceu sua mulher Eva e ela deu à luz a Caim. Olha para você ver, né, dentro dessa realidade, que a gente vai ver essa questão da comunhão íntima. Então, antes do pecado original não existia. Isso quem diz não sou eu, e isto está na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Por que que Deus colocou o libido? Para que houvesse a união, porque a união
não iria acontecer antes do pecado, porque é automático, porque o homem enxergava através. Depois do pecado foi necessário colocar o libido, para que houvesse a união, o processo unitivo, para se dar o processo procriativo. Gente, vocês conhecem alguma mulher que engravidou por telepatia? Para que se engravide, para que se tenha o processo, a finalidade procriativa, antes precisa da finalidade, não tem como separar. Então, olha para você ver como é muito sutil isso. Nós nos fiamos muito, e hoje isso é muito pregado dentro da Igreja Católica. Não, mas a finalidade do matrimônio não só é procriativa, ela é unitiva. Eu falo, hello. Não tem como ela ser procriativa se ela não for unitiva. E para que ela fosse unitiva, Deus deu como um carinho para o casal, que é o libido, o desejo, a atração. Você veja que a igreja, ela é tão séria, mas ela é tão séria que mesmo no namoro, a Igreja Católica não permite nem o beijo, nem o tal do selinho, porque ela zela pela integridade física, moral e espiritual do seu Filho de Deus. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos absolutamente o contrário. É assim. É assim que nós agimos. É assim que nós fazemos. Não é dentro dessa realidade. Então, assim, nós temos lá o princípio, que foi danado, e nós temos a Virgem Maria. Aí cabe a mim e a você examinar a nossa própria consciência, a nossa natureza, e saber em nós, em qual momento as coisas se perderam dentro de nós. Porque, gente, todo mundo traz dentro de si a lei moral. Todo mundo. Se nós não nos atentamos nessa lei moral, é porque eu estou preocupada com as paixões do mundo e não com aquilo que Deus quer. Todo mundo tem essa consciência. Porque, pense bem, pense no amor de Deus. Deus jamais criou um só ser humano que não fosse capaz de ter algo dentro dele que diz assim, ó, isso está errado. E nós temos o nosso anjo da guarda, que o nosso anjo da guarda nos orienta. E também nós temos os nossos pais. E por mais errado, pecaminosos que sejam os nossos pais, eles também sabem nos orientar. Tá certo? Então nós temos que ter essa clareza. Isso que eu falo para minhas gestantes. Para de ficar toda hora vasculhando YouTuber, Facebook, Instagram, para olhar vídeos e vídeos de parto, porque você tem... Querida, quem vai dar à luz é você. E Deus te fez absolutamente perfeita, com todos os ingredientes possíveis para você dar à luz. Você não precisa buscar fora aquilo que está dentro. Qual foi a frase de Santo Agostinho, quando ele vivia por aí buscando alguma coisa? Quando ele se converteu, qual foi a belíssima frase que ele disse? Quem se recorda? Ó beleza incomparável, né? Tão tarde te encontrei. Porque ele buscava fora aquilo que estava dentro. Deus está dentro de nós. Então, qual a necessidade de buscar fora algo que está aqui? Então, isso sinaliza que nós não buscamos saber quem sou eu. Por que Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Felipe Neri, São João Maria Vianney, tantos outros santos, tantos inúmeros, conseguiu ter tamanha clareza? Porque, em primeiro lugar, ele buscava o eu. Não no sentido do, como diz as feminazes, né? O empoderamento. Esse é a derrota, esse termo, né? É empoderamento. Nós não precisamos disso. Isso é um termo totalmente errado, equivocado, deturpado da beleza do que é ser mulher, da beleza do que é ser mãe, do que é ser feminina. Então, assim,
que nós possamos nos examinar, que nós possamos olhar, porque aqui, quando nós estamos num encontro, seja ele qual for, com qual tema nos apresente, não é receita de bolo. Porque às vezes é assim, a gente quer algo pronto. Não é assim? Nós queremos. Eu caminhei muitos anos na Renovação Carismática Católica, eu sei, porque eu era assim. Eu queria algo pronto. Falei, será que lá vai ter uma receitinha de bolo? Para eu só ler e colocar em prática? A gente não sabe. Por quê? Porque cada pessoa é única. Cada um de nós somos únicos. E Deus deu a mim e a você todo material genético para que nós saibamos quem somos nós, pela graça de Deus. E quem nos apresenta tudo isso, quem nos revela tudo isso, é a ação do Espírito Santo. É Ele que nos revela toda a verdade, é Ele que nos convence de toda a verdade. Pode reparar, à sua volta ou até você mesmo, muitas das vezes nós não queremos retomar um assunto da nossa história, porque dói muito. Mas retomar é necessário, porque nós precisamos crescer na fé, nós precisamos dar passos na fé. Porque esse encontro que está acontecendo aqui, quem promoveu, quem organizou, quem se doou, eu tenho certeza absoluta que o objetivo dessa pessoa se resume em uma palavra com 3 letras. Qual é essa palavra? Céu. Se tudo isso daqui não servir para enviar a mim e a você para o céu, tudo isso daqui não passa de teatro. E nós temos que sair de um encontro totalmente com algo assim, ó, latejando dentro de nós. E não é querer sair daqui e falar para os 4 ventos num primeiro momento. Olha, eu fui no encontro A, no encontro B, foi maravilhoso, fulana pregou, fulana cantou, fulano orou. Não, silêncio. Silêncio. Voltar para a casa de vocês meditando, ruminando, buscando, porque o Espírito Santo revela ao nosso coração. Ele mostra a necessidade urgente que nós temos para uma transformação de vida. E ali vai, na medida que eu aprendo, que vai aquela luz que te ilumina, aí você vai fazer um profundo exame de consciência, desde aquele momento que você se entende por gente, fazer uma profunda confissão sincera, a confissão contrida, para sair de inúmeros pecados mortais, e ali Deus ilumina a inteligência. E quando eu tenho a clareza daquilo que eu preciso ser, aí sim você está preparada para você levar para o outro esse brilho. E pedindo a Deus essa docilidade, para quando você falar, a pessoa olhar, nossa, eu não tinha pensado por essa via. Porque você está com o elemento da graça. Então é isso que a gente precisa fazer. Nada é receita de bolo. Eu preciso dar o meu eu. Eu preciso me esforçar. Eu preciso lutar para ser cada dia melhor. E não buscar uma receita de bolo. Né? E é isso, meninas. Né? Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de cada um de vocês. Que desde o primeiro momento que vocês iniciaram aqui, com a graça de Deus, com a presença da Virgem Maria, sobretudo de São Miguel Arcanjo, que é aquele que nos defende no combate, porque a luta vem, não é fácil, não é? Para que a gente possa sair de um encontro repleto do amor de Deus, mas desejosas de olhar para o nosso eu e buscar uma transformação autêntica. Porque da mesma forma que Deus vai revelar muitas coisas, que vai mostrar muitas coisas, que não para em você. Como diz o livro de Sabedoria 7:23, que as coisas que eu conheci, que eu aprendi, eu não guardo só para mim, mas eu partilho com os outros. Porque reter conhecimento é pecado. Não é? Então nós temos que informar e formar as pessoas. Então que cada uma de nós aqui somos um universo. Lindo, belo. E vocês olharem para o espelho, né? Eu sempre brinco comigo, eu falei, eu pareço uma rolinha de poço, né? Falar assim, me dá a graça da conversão. Porque são coisas que eu tenho que vencer.
Ele fala, nem toda a vida, minha vida foi cor-de-rosa. Então, é muita luta. Porque às vezes fala assim, Rose, gente, para mim me chocou quando eu ouvi. Você quer ver outra frase assim que eu quase morri quando eu ouvi? Eu falei, gente, o Santo Agostinho, ele é retardado, ele é insano, ele é doente, mas também mentiroso. Acho que Santo Agostinho mente. Porque a frase que eu ouvi de Santo Agostinho diz assim, a mulher que deita com seu esposo, excluindo a possibilidade de uma nova vida, ela deita-se como uma prostituta. Quase tive um treco, de verdade. Falei, isso é forte demais, gente. Isso dói. Como assim? Como assim? E se nós não tomarmos cuidados, para quem tem o sacramento do matrimônio, que vive dessa forma, não tem diferença realmente de uma prostituta. E isso ele falava com muita propriedade. Por quê? Porque ele era mundano. E ele dormia com prostituta, e ele sabia que nenhuma prostituta queria filho. Olha o quão grave isso é. Como em relação ao uso da calça. Quando eu aprendi, quase tive um treco. Falei, gente, porque nem toda a vida eu fui essa rolinha de poço, viu, gente? Um dia eu tive um corpinho bonitinho, arrumadinho, magrinho, coisinha mais ajeitada. Aí eu andava, e quantos homens eu, porventura, não posso ter levado a pecar? E isso eu vou prestar conta. Isso precisa ficar claro. Então, o exame de consciência tem que acontecer. Então, que nós possamos, diante de uma mulher de antigamente e de uma mulher de hoje, aquilo que porventura mudou, mudou aqui, não é de fora para dentro, mas eu deixei entrar as contaminações. Por qual razão, não sei, mas pouco importa, mas eu tenho que retomar o plano original de Deus. Se até o dia de hoje eu fui escrava do meu passado, que a partir de hoje eu seja senhora do meu futuro. Não é assim? Então, louvado seja Deus. Deus abençoe vocês. Viu, minhas meninas? Ah, que coisinha mais bonitinha. Glória a Deus. Podemos ficar de pé? E já no momento breve de oração, convido você a colocar a mão no seu coração e agradecer mesmo ao Senhor por essa formação que Ele nos proporcionou nessa manhã. Que o Senhor possa abençoar a vida da Rose, para que ela possa proclamar a palavra a cada dia e que muitas e muitas mulheres, escutando essa palavra que é pronunciada, que caia dentro do seu coração e tenha uma verdadeira renovação de vida. E já colocando-nos diante da Mãe Santíssima, nós pedimos, através desse ângelus que nós vamos rezar, está se aproximando o horário das 12 horas, que nós possamos nos colocar mesmo à disposição de Deus, para que seja feita a vontade dEle na nossa vida. Assim como Nossa Senhora disse sim a Deus, disse sim ao plano da salvação, nós também, com essa oração do ângelus, nós possamos nos dispor a Deus, para que também em nós aconteça a vontade de Deus. Amém? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? O almoço vai atrasar um pouquinho, então a gente vai continuar fazendo um louvorzinho aqui até o almoço ficar pronto, pode ser? Então tá bom, vamos cantar. Faça o que quiser, podes me roubar. Planos e sonhos, faça acontecer. Somente o teu querer, eu abro mão de mim, pra ser mais de ti. Eu abro mão de mim, pra ser mais de ti. Eu abro mão de mim, pra ser mais de ti. Eu abro mão de mim, pra ser mais de ti. Pra ser mais de ti. Eu abro mão de mim, pra ser mais de ti. Eu abro mão de mim, pra ser mais de ti. Eu abro mão de mim, pra ser mais de ti.